O sol da manhã começava a iluminar as ruas arborizadas e exclusivas do Morumbi, pintando de dourado a fachada imponente da mansão dos Monteiro, quando o luxuoso Porsche negro cruzou os pesados portões de ferro. Rafael desligou o motor com um sorriso de autossatisfação no rosto cansado, mas inegavelmente vitorioso. Após mais uma noite inteira de luxúria nos braços da jovem Camila, ele respirou fundo o ar frio de São Paulo, sentindo-se o dono absoluto do mundo. Um homem poderoso que havia conquistado tudo, ignorando completamente as consequências de suas escolhas desastrosas. Ao cruzar as portas duplas de Mogno, o silêncio majestoso da residência o recebeu como um manto familiar de opulência. Uma prova material de sua ascensão meteórica desde a pobreza até o topo da pirâmide social brasileira. Seus sapatos italianos ecoavam de forma autoritária pelo piso de mármore enquanto ele caminhava em direção à sala de jantar, onde esperava encontrar o banquete matinal perfeitamente organizado. Como era o costume diário da casa, Rafael afrouxou a gravata, antecipando o aroma forte e revigorante do café, que sempre marcava o início de sua rotina de dominação nos negócios imobiliários. A velha governanta da família, Dona Maria, aguardava junto à imensa mesa de carvalho, com a postura rígida e o olhar habitualmente baixo, escondendo as emoções e os segredos que aquelas paredes guardavam há anos. Havia uma tensão silenciosa e incomum vibrando no ar daquela manhã, algo que os instintos afiados de Rafael falharam em notar imediatamente. Cegado por sua própria arrogância e pelo cansaço da madrugada, a mesa exibia pães frescos, frutas exóticas e queijos, mas a atmosfera parecia pesada, carregada com uma tristeza e um presságio sombrio que logo desmoronaria o império de mentiras daquele homem. Sem dirigir uma única palavra de cumprimento à fiel funcionária que dedicara décadas àquela família, Rafael sentou-se na cabeceira da mesa, assumindo o seu trono habitual, com a naturalidade de um tirano acostumado a ser servido. Ele esticou a mão direita, ainda marcada pelo perfume adocicado da amante, para alcançar a xícara de porcelana fina que continha o seu indispensável café preto e sem açúcar. Foi nesse exato e fatídico segundo, quando seus dedos tocaram a superfície da louça, que seus olhos captaram uma anomalia gritante, contrastando com a perfeição da toalha de linho branco, impecável. Havia um envelope pardo, de aparência oficial e fria, repousando de forma ameaçadora exatamente ao lado do prato principal, acompanhado por um pequeno objeto metálico que refletia a luz do sol de forma dolorosamente familiar. O coração do empresário falhou uma batida, não por medo, pois ele acreditava estar acima de qualquer consequência, mas por uma súbita pontada de estranheza diante daquela ruptura drástica em sua rotina controlada. Com um movimento brusco, ele abandonou a xícara de café intocada e agarrou o envelope, sentindo o peso inexplicável do papel, enquanto a dura realidade começava a se impor brutalmente. O pequeno objeto dourado era a aliança de casamento de Helena, a joia simples comprada há mais de 20 anos, quando ambos ainda lutavam pela sobrevivência nas vielas da favela de Heliópolis. A visão daquele anel, despido da mão bondosa de sua esposa, enviou um choque térmico pelas suas veias, gelando o sangue que fervia de poder até momentos atrás. Ao abrir o envelope com agressividade, rasgando o papel grosso, ele encontrou os papéis de divórcio meticulosamente preenchidos, ostentando a assinatura firme, elegante e definitiva da única mulher que sempre fora o pilar inabalável de sua vida. A mente de Rafael entrou em um estado de negação caótica, recusando-se obstinadamente a processar o significado sombrio daquelas letras frias impressas no papel que agora tremia incontrolavelmente diante de seus olhos arregalados. Helena não poderia tê-lo abandonado. Ela era a esposa devota a Deus que tolerava suas ausências frequentes com paciência silenciosa, sempre presente para manter a imagem da família intacta. Ele sempre acreditou, em sua imensa arrogância enraizada, que o dinheiro infinito e o conforto daquela mansão em Morumbi eram pagamentos mais do que suficientes para comprar a lealdade incondicional
e o perdão perpétuo de sua esposa. Ele ergueu o rosto lívido, com as veias do pescoço saltadas, e cravou um olhar carregado de ódio na governanta Maria, exigindo respostas imediatas com a ferocidade de um animal acuado em seu próprio território. A velha senhora não recuou diante da tempestade de cólera do patrão. Ela manteve a cabeça erguida, com uma dignidade serena que apenas as almas justas possuem, e respondeu em um tom firme. Ela informou com clareza implacável que a senhora Helena havia partido ao amanhecer, levando apenas as roupas do corpo e recusando qualquer centavo do império manchado de pecado que ele construíra. O som áspero de sua própria respiração ofegante era a única resposta que Rafael conseguia produzir, enquanto a realidade colidia violentamente com as paredes intransponíveis do seu ego inflado, construído sobre alicerces de hipocrisia. Ele atirou os papéis do divórcio sobre a mesa de carvalho com violência desproporcional, derrubando a xícara de café, que derramou seu líquido escuro e amargo sobre a toalha branca, manchando a pureza do tecido irremediavelmente. Aquela mancha escura, espalhando-se rapidamente, parecia uma metáfora cruel para o veneno letal que a sua luxúria e ganância haviam infligido no coração sagrado do seu outrora inabalável matrimônio. Num ímpeto desesperado de retomar o controle da situação que escorria por entre seus dedos, Rafael correu escada acima, ignorando o próprio cansaço e as articulações desgastadas pelas noites repletas de álcool e vícios inconfessáveis. Ele invadiu o quarto principal da mansão, um santuário opulento, decorado com obras de arte caríssimas, apenas para ser saudado por um vazio existencial esmagador que parecia sugar todo o oxigênio do ambiente. Os armários de Helena estavam escancarados, despojados das roupas simples que ela insistia em usar, deixando para trás os caríssimos vestidos de seda e as joias deslumbrantes que ele lhe dera. Aquela rejeição visceral dos bens materiais foi o golpe mais devastador no orgulho ferido do magnata, uma declaração de guerra silenciosa que o feriu muito mais profundamente do que qualquer escândalo ou agressão física poderia ter feito. Helena não estava apenas se divorciando legalmente. Ela estava repudiando toda a vida baseada em mentiras que eles haviam construído, cuspindo no dinheiro que ele idolatrava como se fosse seu Deus. Sozinho no meio do quarto imenso, Rafael soltou um urro primitivo, chutando um vaso de cristal raro que se estilhaçou em 1000 pedaços pelo chão impecável. Refletindo a sua alma fragmentada, ele sacou o celular de última geração do bolso com mãos trêmulas, discando furiosamente o número do seu advogado particular, o homem calculista responsável por encobrir todos os seus rastros no submundo dos negócios e traições. A sua voz grave soou ameaçadora pelo aparelho, ordenando que o advogado rastreasse os passos de Helena por toda a cidade, usando todos os recursos disponíveis para trazê-la de volta ao cativeiro dourado. Rafael jurou para si mesmo, com uma convicção perigosa, que destruiria qualquer pessoa ou obstáculo que se atrevesse a apoiar a rebelião que ele considerava ser uma atitude tola e ingrata. Enquanto a fúria de Rafael consumia a mansão no Morumbi, a quilômetros dali, sob o céu cinzento da metrópole, Helena caminhava com passos decididos em direção a uma realidade completamente diferente. Ela carregava apenas uma pequena mala de lona gasta, contendo roupas modestas, o terço de madeira abençoado que herdara da avó e a Bíblia surrada que fora o seu único refúgio espiritual durante os anos de solidão. O barulho do trânsito caótico não conseguia abafar a paz absoluta que inundava o seu coração. Pela primeira vez em uma década, ela respirava o ar libertador da verdade inegável. O ônibus lotado sacolejava pelas avenidas esburacadas da Zona Sul, afastando-se progressivamente dos bairros ricos para adentrar o coração pulsante e caótico das periferias esquecidas pelos governantes e pela elite. Helena observava a paisagem degradada pela janela empoeirada, sentindo uma estranha sensação de pertencimento aquecer o seu peito magoado, como se estivesse retornando ao ventre da mãe após perder-se em um labirinto de luxo ilusório e humilhações. Ela sabia que a jornada seria árdua e cheia de privações financeiras,
Mas a sua fé inabalável em Deus confirmava que havia tomado a decisão correta para salvar a própria alma. De volta à mansão, Rafael serviu-se de uma dose generosa de uísque escocês puro, ignorando o fato de que ainda era o começo da manhã, tentando anestesiar a dor aguda que começava a perfurar a sua espessa couraça de cinismo. O silêncio da casa imensa agora lhe parecia hostil e acusatório, zombando de sua riqueza acumulada, que subitamente se revelava inútil para preencher o abismo que Helena deixara em sua vida perfeitamente orquestrada. Ele olhou para a aliança de ouro sobre a mesa suja e, por uma fração de segundo, uma lágrima rebelde ameaçou despontar em seus olhos. Enquanto o álcool queimava a sua garganta, a imagem de Camila piscou na tela do celular, com uma mensagem carregada de exigências infantis sobre a próxima viagem internacional que ele havia prometido durante os delírios noturnos. Antes, aquela superficialidade o divertia. Mas agora, diante da ruína silenciosa do seu casamento sagrado, as palavras da amante pareciam um ruído oco e irritante, desprovido de qualquer afeto genuíno ou significado real. Rafael desligou o aparelho com fúria, mergulhando a sala em um isolamento absoluto, percebendo com pavor que estava cercado de bajuladores interesseiros, mas não possuía nenhum amigo verdadeiro. Naquele exato instante, os sinos distantes da paróquia local começaram a badalar suavemente pelo bairro exclusivo, anunciando a missa matinal e enviando uma onda de lembranças dolorosas e reprimidas diretamente para a consciência atormentada do magnata solitário. Ele se lembrou do dia em que se casaram na modesta capela de Heliópolis, dos votos sagrados pronunciados diante do altar pobre, jurando amor e fidelidade incondicional na riqueza e na profunda miséria da época. Aquela promessa divina fora esmagada, sem a menor piedade pelas suas atitudes, sacrificada no altar profano da sua própria vaidade desmedida e da sua fome insaciável por poder. Dona Maria surgiu silenciosamente na porta da sala, segurando uma pequena bandeja de prata com um copo de água fresca, observando o homem poderoso desmoronar internamente com uma expressão que misturava a piedade cristã com severidade implacável. Ela conhecia a alma de Rafael melhor do que ele próprio, pois o vira chegar àquela casa ostentando a arrogância dos novos ricos, esquecendo-se deliberadamente das próprias raízes humildes e das mãos bondosas de Helena, como voz mansa, mas cortante como uma lâmina de aço. A governanta avisou que a colheita inevitável dos seus pecados sombrios havia apenas começado naquela terrível manhã. As palavras da velha senhora ecoaram pelas paredes de mármore frio como uma sentença de morte irrevogável, fazendo o sangue de Rafael gelar, enquanto o medo genuíno finalmente conseguia perfurar a blindagem espessa do seu orgulho masculino. Ele sabia, no fundo do seu coração apodrecido pela cobiça, que Helena era o pilar de sustentação moral que mantinha o seu castelo de cartas de pé em meio às tempestades dos negócios desleais. Sem as orações fervorosas e a honestidade inabalável de sua esposa, ele estava irremediavelmente exposto, vulnerável aos inimigos ferozes que aguardavam famintos por qualquer sinal de sua inevitável fraqueza. O relógio de pêndulo antigo e valioso soou marcando a hora exata com batidas fúnebres e pesadas, determinando o fim definitivo de uma era de prosperidade cega e o início de uma descida aterrorizante aos abismos obscuros do sofrimento. Rafael Monteiro, o homem temido e invejado por toda a elite predatória de São Paulo, estava agora trancado em uma jaula dourada de sua própria construção doentia, isolado do único amor verdadeiro que experimentara. O café amargo derramado sobre a toalha seria apenas a primeira e mais leve mancha escura na lona trágica e inexorável do seu novo destino sombrio. O pânico começou a se instalar na mente controladora de Rafael como uma toxina insidiosa, espalhando-se rapidamente por cada terminação nervosa enquanto ele andava de um lado para o outro em seu escritório luxuoso. O telefone celular em sua mão parecia queimar, tornando-se uma ferramenta inútil diante do desaparecimento absoluto e meticulosamente planejado de Helena.
que havia apagado qualquer rastro digital de sua existência. A urgência da situação colidia frontalmente com a pressão esmagadora do mercado financeiro, pois a sua principal construtora estava a meras semanas de lançar suas tão aguardadas ações na temida Bolsa de Valores. Um escândalo conjugal daquela magnitude, envolvendo abandono repentino do lar e suspeitas inevitáveis de traição descarada, representaria um desastre monumental, capaz de afugentar os investidores mais conservadores e destruir o valor da empresa. Ele precisava conter a sangria daquela informação a qualquer custo, impondo um sigilo absoluto entre os poucos funcionários da mansão e ameaçando seu advogado com retaliações severas, caso uma única palavra vazasse para a imprensa fofoqueira. A sua imagem pública de empresário visionário e chefe de família exemplar era a base de gesso sobre a qual ele construíra um império financeiro incrivelmente frágil. Enquanto tentava focar nos relatórios financeiros espalhados sobre a vasta mesa de vidro temperado, a concentração de Rafael foi brutalmente estilhaçada por uma memória intrusiva e dolorosamente doce de um passado distante. A lembrança do aroma inconfundível de açúcar caramelizado e baunilha invadiu suas narinas, transportando-o impiedosamente de volta aos dias difíceis em que moravam em um minúsculo barraco úmido com teto de zinco barulhento. Naquela época de profunda escassez material, Helena acordava antes do amanhecer para preparar dúzias de bolos caseiros, que vendia nas calçadas poeirentas sob o sol escaldante de uma cidade cruel e indiferente. O sorriso cansado, mas inabalavelmente esperançoso de sua esposa ao entregar-lhe o dinheiro amassado das vendas diárias para pagar as mensalidades atrasadas da sua faculdade de engenharia, assombrava a sua consciência obscurecida. Ela havia sacrificado a sua própria juventude, abandonando os estudos e trabalhando até a exaustão física, acreditando cegamente no talento genial do marido e no futuro promissor que ele prometia construir para ambos. Cada centavo suado daquelas vendas de bolos pavimentou o caminho de Rafael para o sucesso. Uma dívida de gratidão incomensurável que ele convenientemente enterrou sob pilhas de arrogância, egoísmo e roupas de grife, sacudindo a cabeça agressivamente para espantar aqueles fantasmas incômodos da culpa iminente. O magnata tentou racionalizar a situação usando a lógica distorcida e fria que sempre aplicava nas suas transações comerciais diárias. Ele convenceu a si mesmo de que a fuga precipitada de Helena era apenas uma crise emocional passageira, um mero drama feminino destinado a chamar a atenção de um marido compreensivelmente sobrecarregado pelas demandas corporativas. O dinheiro resolveria tudo, como sempre resolvia os problemas em sua vida privilegiada. Ele apenas precisava descobrir o preço exato que a sua esposa exigiria para retornar docilmente ao seu papel decorativo. Ele ligou imediatamente para o gerente da sua conta bancária privada, exigindo um rastreamento completo e detalhado de todos os cartões de crédito e contas conjuntas que pertenciam ao casal durante aquelas longas décadas. A resposta nervosa do outro lado da linha telefônica o atingiu como um golpe físico contundente, deixando-o momentaneamente sem ar diante da descoberta surpreendente da atitude radical e inegociável da sua ex-esposa. Helena não havia tocado em um único centavo da fortuna colossal, bloqueando o próprio acesso aos fundos milionários com uma determinação ferrenha que expunha a pureza intacta das suas reais intenções morais. Aquela recusa obstinada em aceitar a compensação financeira humilhou Rafael de uma maneira visceral e profundamente dolorosa, destruindo a única arma poderosa que ele sabia manejar com destreza nas suas batalhas interpessoais. A ausência de ganância de Helena era um espelho implacável, refletindo a miséria espiritual e a pobreza de caráter do próprio marido, que mensurava todo o amor e respeito humano através de extratos bancários recheados. A mansão exuberante no Morumbi, com os seus vastos jardins perfeitamente podados e as suas piscinas aquecidas, transformou-se subitamente em um mausoléu gigantesco e opressivo, guardando os restos mortais do afeto. Quando a noite gélida finalmente desceu sobre a metrópole incansável,
envolvendo a mansão em sombras densas e ameaçadoras. A solidão tornou-se uma presença quase palpável e insuportável para o empresário recém-abandonado. Sem os passos suaves de Helena pelos corredores escuros ou o murmúrio constante das suas orações noturnas fervorosas que traziam paz ao ambiente. O silêncio daquela imensa propriedade tornou-se ensurdecedor e aterrorizante. Rafael vagou pelos cômodos luxuosamente decorados como um fantasma atormentado no seu próprio purgatório dourado, acendendo todas as luzes freneticamente na tentativa inútil de afastar as trevas que começavam a engolir a sua alma impura. O jantar requintado, preparado com esmero pelos funcionários culinários da casa, repousava intocado sobre a mesa extensa de jantar, enquanto o apetite do magnata havia desaparecido completamente sob o peso da ansiedade crescente. Ele dispensou todos os criados com um gesto ríspido e mal-humorado, desejando afundar-se sozinho na sua miséria, sem os olhares, silenciosamente julgadores dos empregados que conheciam perfeitamente os seus terríveis defeitos morais. Serviu-se de outra taça cheia de conhaque envelhecido, buscando no álcool ardente um falso conforto efêmero para amortecer a dor aguda do seu ego despedaçado e da sua vaidade profundamente ferida pelas cruéis circunstâncias. O telefone celular brilhou novamente na escuridão da sala de estar suntuosa, exibindo o nome de Camila na tela brilhante com uma insistência irritante que testava os limites da paciência esgotada do empresário. A amante caprichosa queixava-se do seu longo sumiço repentino, exigindo presentes caros e atenção com a futilidade típica de quem enxerga relacionamentos apenas como transações lucrativas e oportunidades de ascensão social rápida. A voz estridente e superficial da jovem provocou uma náusea instantânea e incontrolável no estômago de Rafael, evidenciando o abismo intransponível entre o amor genuíno e a falsidade interesseira daquela relação. Ele encerrou a chamada abruptamente, sem oferecer qualquer explicação ou pedido de desculpas, lançando o aparelho eletrônico com violência brutal contra a parede revestida de seda fina, onde ele caiu inutilizado no tapete persa. A superficialidade vazia de Camila funcionou como um choque de realidade cruel, evidenciando dolorosamente a preciosidade inestimável do diamante raro que ele havia atirado na sarjeta por pura ignorância, cega e soberba desmedida. Helena jamais havia pedido presentes luxuosos ou viagens exóticas. A sua única e constante exigência silenciosa, fora a fidelidade sincera e o respeito sagrado ao compromisso firmado diante dos olhos atentos de Deus. Movido por uma inquietação angustiante e irracional, Rafael subiu novamente as escadas majestosas em direção ao quarto conjugal abandonado, buscando desesperadamente qualquer resquício palpável da presença reconfortante da mulher que o deixara para trás. Ele abriu as gavetas meticulosamente organizadas, passando as mãos trêmulas pelos espaços vazios onde antes repousavam os objetos pessoais mais simples de Helena, sentindo o perfume suave de lavanda que ainda teimava em resistir. No fundo de uma gaveta escondida, seus dedos ansiosos esbarraram em uma pequena caixa de papelão desgastada pelo tempo. Um objeto completamente destoante da riqueza ostentadora daquele cenário extravagante e muito planejado. Ao abrir a tampa frágil da velha caixa surrada, o coração endurecido do magnata imobiliário apertou-se com uma violência sufocante que o fez cambalear perigosamente para trás até encostar na parede gelada do grande cômodo. Lá dentro repousavam os parcos tesouros sentimentais de uma vida inteira de lutas árduas, bilhetes de amor rabiscados em guardanapos de papel de padaria e fotografias amareladas do início do namoro na periferia extremamente carente. Havia também a primeira nota de dinheiro que eles haviam economizado com o suor dos seus rostos para iniciar a humilde construtora. Um símbolo poderoso de uma parceria que traíra. Aquela coleção comovente de lembranças inestimáveis provava de forma irrefutável que Helena valorizava a verdadeira essência da história, compartilhada deles muito acima do império financeiro impessoal, que havia se tornado o centro absoluto da vida.
As lágrimas de amargura que Rafael há tantos anos reprimia com a sua postura implacável de predador corporativo finalmente romperam as barreiras do seu autocontrole, escorrendo quentes e dolorosas pelo seu rosto precocemente envelhecido. Ele desabou pesadamente sobre a cama de casal vazia, agarrando-se com força desesperada a um dos travesseiros macios, soluçando compulsivamente no escuro como uma criança apavorada que percebeu o erro terrível. As horas arrastaram-se com uma lentidão torturante durante a madrugada insone, marcadas apenas pelo som mecânico e impiedoso do relógio antigo no corredor largo, enquanto o poderoso empresário afundava em um abismo profundo de lamentações solitárias. Ele tentava desesperadamente encontrar justificativas mentais para as suas infidelidades constantes e para a sua negligência emocional prolongada. Mas a consciência outrora adormecida agora o açoitava sem clemência, com a verdade dura e irrefutável das suas profundas falhas. O dinheiro acumulado vorazmente nos bancos internacionais parecia agora uma poeira inútil e sem valor, incapaz de comprar a paz de espírito ou retroceder o tempo. Quando os primeiros e tímidos raios de sol começaram a perfurar as pesadas cortinas de veludo do quarto requintado, Rafael levantou-se com o corpo dolorido e a alma pesada. Determinado a vestir a sua máscara social mentirosa, ele não podia permitir que o desmoronamento interno da sua vida privada interferisse nos seus planos ambiciosos de expansão comercial. Mesmo que o seu império emocional estivesse reduzido a cinzas fumegantes e irreversíveis. Ele tomou um banho frio e punitivo, vestiu o seu terno italiano mais caro e ajustou a gravata de seda impecável, preparando-se mentalmente para interpretar o papel do executivo incrivelmente perfeito. Ao chegar à sede envidraçada e imponente da construtora na Avenida Faria Lima, Rafael exigiu de si mesmo uma postura glacial e autoritária, ignorando os sussurros apreensivos dos funcionários que notaram a sua palidez cadavérica anormal. Ele trancou-se em sua sala da diretoria com vista panorâmica para a cidade caótica, recusando todas as ligações, menos as que estivessem diretamente relacionadas ao processo crítico de abertura de capital da sua empresa milionária prestigiada. O trabalho obstinado e frenético tornou-se um refúgio desesperado e necessário para escapar das vozes acusatórias que ecoavam incessantemente em sua cabeça atormentada, lembrando-o continuamente do abandono triste. O seu advogado de confiança, Dr. Soares, entrou no escritório com uma expressão grave e cautelosa, carregando pastas pesadas, cheias de documentos legais complexos e estratégias agressivas de proteção patrimonial meticulosamente elaboradas pela grande equipe. O jurista experiente explicou detalhadamente que o divórcio silencioso poderia ser contornado perante a opinião pública com um acordo de confidencialidade rigoroso, evitando assim que os acionistas majoritários desconfiassem da instabilidade na liderança da corporação gigantesca. Rafael escutava aquelas orientações frias e calculistas com um olhar vazio e distante, percebendo com clareza amarga que a sua vida se transformara num amontoado de contratos sem sentimentos profundos, concordando mecanicamente com todas as manobras burocráticas sugeridas pelo advogado para blindar as contas bancárias e proteger os imóveis espalhados pelo vasto país. O magnata assinou os papéis necessários com uma apatia assustadora e uma profunda tristeza. Ele, que sempre sentira uma descarga de adrenalina inebriante ao fechar negócios cruéis e esmagar impiedosamente os seus concorrentes mais fracos, agora não encontrava qualquer satisfação no seu instinto predatório de autoproteção financeira implacável. A percepção esmagadora de que ele poderia manter todos os carros luxuosos, helicópteros e apartamentos de cobertura, mas ainda assim permanecer miseravelmente vazio por dentro, sufocava a sua respiração. Para evitar o retorno antecipado à mansão silenciosa no Morumbi, que agora se assemelhava a um túmulo frio, guardando os escombros da sua felicidade conjugal, Rafael prolongou deliberadamente as reuniões infrutíferas até o final daquela noite. Ele convidou um grupo seleto de diretores submissos para um jantar regado a vinhos raros em um restaurante absurdamente caro
e muito exclusivo, tentando forjar uma atmosfera ilusória de normalidade e camaradagem corporativa extremamente superficial. As risadas falsas e os brindes vazios em homenagem ao seu suposto sucesso contínuo soavam dolorosamente artificiais aos seus ouvidos cansados, acentuando cruelmente o isolamento emocional absoluto em que mergulhou. A casa de ouro que ele erguera com tanta arrogância e ganância implacável não passava de uma armadilha brilhante e enganadora. Uma prisão solitária e desoladora que o afastava de tudo o que era genuinamente belo. O sabor insípido das iguarias exóticas servidas no restaurante chique não se comparava à memória afetiva e acolhedora da comida simples que Helena preparava com amor e dedicação nos domingos ensolarados do seu passado extremamente humilde. Rafael estava inexoravelmente preso no topo gelado de uma montanha de dinheiro sujo que ele próprio construíra com mentiras dolorosas. Incapaz de encontrar o caminho de volta para casa. Enquanto a madrugada avançava impiedosamente pela metrópole vibrante, o magnata finalmente se despediu dos seus convidados interesseiros, entrando novamente no seu carro blindado com uma sensação avassaladora de vazio existencial, consumindo o seu espírito profundamente exausto. O motorista conduziu o imenso veículo pelas ruas escuras e silenciosas em direção ao luxuoso Morumbi, levando o passageiro ilustre e deprimido de volta para o epicentro das suas dolorosas reflexões e dos seus medos mais inconfessáveis. A ausência de Helena na sua rotina diária era uma ferida profunda que o tempo se recusava a curar, e o preço do seu orgulho cobrava juros altos. O estrondo distante e constante do tráfego intenso na rodovia Anchieta servia como uma trilha sonora crua e nostálgica para o retorno de Helena às raízes humildes e poeirentas da grande e caótica comunidade de Heliópolis. O contraste visual e sonoro com a quietude artificialmente desenhada e controlada do seu antigo endereço no elitizado Morumbi era gritante e violento. Mas a ausência daquela falsa tranquilidade luxuosa não a perturbava de maneira alguma. Caminhando pelas vielas estreitas com sua pequena mala gasta, desviando de poças d'água sujas e de crianças pequenas brincando descalças, ela sentia o peso de 10 anos de fingimento e hipocrisia escorrer rapidamente pelos ombros. A atmosfera do bairro vibrante era espessa, densamente povoada por cheiros conflitantes de fritura barata vinda dos pequenos bares, esgoto exposto a céu aberto e sabão em pó barato, secando nas roupas penduradas nas incontáveis janelas. Ali não havia o refinamento calculado do perfume importado de Rafael, mas havia a pulsação inegável e rítmica da vida real e sem filtros artísticos. Uma energia bruta e honesta que reacendia a chama adormecida no seu interior ferido. Cada vizinho trabalhador que a reconhecia com um aceno surpreso confirmava silenciosamente que ela havia finalmente encontrado o caminho de volta para o único lugar de pertencimento. Helena parou com lágrimas nos olhos diante da modesta igreja de tijolos aparentes incrustada no coração pulsante do imenso aglomerado de barracos de alvenaria fina. O exato local onde anos antes proferira os seus sagrados votos matrimoniais. A construção singela, com a pintura descascada pelo tempo inclemente e as portas de madeira rústica, exalava um acolhimento espiritual que faltava completamente nos imensos e frios salões vazios da sua luxuosa residência anterior. Ela não sentia a urgência frenética de chorar em desespero pela perda da sua confortável vida burguesa ou pela enorme traição moral. Ela sentia apenas a intensa necessidade da misericórdia. Ao empurrar as portas desgastadas da velha paróquia, o ambiente sombreado e incrivelmente pacífico envolveu-a instantaneamente, cortando quase todo o som agitado do mundo exterior com uma eficiência espiritual que a fez suspirar com uma leveza e profunda gratidão. Caminhando silenciosamente pelo estreito corredor central, sob o olhar sereno das imagens desgastadas dos santos populares protetores da comunidade, Helena ajoelhou-se com humildade genuína no primeiro banco de madeira escura, perto do altar de pedra rústica. Cruzando as mãos marcadas pelo tempo, ela não direcionou as suas fervorosas preces para amaldiçoar o egoísmo crônico de Rafael
ou reclamar do destino. Ela abriu o coração sofrido para Deus com uma sinceridade transparente e comovente, buscando orientação divina e paciência para recomeçar toda a sua jornada a partir da estaca zero aos 42 anos de idade. Helena pediu perdão com humildade por ter se deixado cegar e seduzir durante tanto tempo pelas futilidades ilusórias do dinheiro, negligenciando a verdadeira essência da sua alma solidária em troca de tentar salvar um casamento irremediavelmente falido e amargo. O terço de madeira modesto escorregava fluidamente por entre os seus dedos finos a cada prece murmurada, reconstruindo gradualmente e com paciência o inabalável pilar central da sua firme e profunda fé interior. Padre Antônio, um homem de cabelos grisalhos e rosto marcado profundamente pelas imensas dores diárias do rebanho carente que pastoreava há décadas, encontrou-a prostrada e silenciosa no banco de madeira velha, mergulhada nas próprias reflexões espirituais. Ele reconheceu prontamente a mulher que antes ajudava secretamente a paróquia com as imensas, porém, anônimas e constantes doações financeiras vindas da distante zona nobre de São Paulo, e aproximou-se devagar, com um sorriso triste, sem fazer perguntas invasivas sobre as razões cruéis do regresso ou sobre as roupas simples. Ele apenas ofereceu uma xícara quente e simples de chá, acolhida carinhosamente no pequeno e abafado escritório paroquial. Helena desabafou as suas angústias reprimidas com uma voz firme e incrivelmente serena, isenta da raiva venenosa que normalmente acompanha as decepções amorosas mais profundas e os fins de relacionamentos longos. O velho sacerdote ouviu atentamente o relato do fim melancólico do casamento, assentindo com a sabedoria silenciosa de quem já testemunhou incontáveis impérios grandiosos e corações desmoronarem sob o peso insuportável da ambição cega. Ele assegurou-lhe firmemente que a sua partida corajosa não era uma covardia moral ou uma quebra de votos injustificável, mas sim a busca corajosa por Deus. Nos primeiros dias incertos da sua nova e árdua vida, Helena encontrou humilde abrigo na pequena e calorenta casa de Dona Cida, a sua corajosa e solidária madrinha de batismo, que ainda habitava a mesma ruela, caótica e barulhenta de sempre. O pequeno quarto improvisado no fundo do modesto terreno apertado continha apenas uma cama estreita e rangente, um guarda-roupa descascado e um crucifixo solitário pendurado torto na parede, manchada de umidade antiga. Mas para Helena representava um imenso santuário. Aquela simplicidade espartana e crua não a aterrorizava nem um pouco. Em vez disso, trazia à sua alma cansada uma sensação maravilhosa e muito libertadora, recusando-se de forma obstinada a permanecer como uma hóspede passiva, ociosa e inútil, na casa apertada que a acolheu com tanto amor em tempos nebulosos e difíceis. Ela rapidamente arregaçou as mangas, sem qualquer hesitação. Com o parco e contado dinheiro vivo que trouxera escondido na sua mala, a mulher foi ao mercado popular do bairro Quente e comprou generosas quantidades de farinha branca, açúcar refinado de primeira, ovos caipiras e baunilha da melhor qualidade. A minúscula e abafada cozinha de Dona Cida, frequentemente invadida por formigas curiosas, rapidamente foi transformada no laboratório culinário modesto e limpo de Helena, inundando o ambiente. A sua primeira leva de deliciosos e macios bolos caseiros foi cuidadosamente assada em formas redondas e antigas, com a dedicação imensa e meticulosa de quem redescobre um talento enterrado e a própria autonomia através de um trabalho físico e digno. O inconfundível perfume adocicado da massa fresca recém-saída do forno antigo espalhou-se rapidamente pelas vielas estreitas e muito próximas, despertando o estômago de muitos vizinhos madrugadores que seguiam com muita pressa para as longas e esgotantes jornadas de trabalho, com uma simples cesta de palha no braço dolorido, forrada com panos impecavelmente limpos e brancos. Helena voltou incrivelmente a percorrer as perigosas ruas de Heliópolis. A princípio, os antigos conhecidos curiosos a observavam com um misto de perplexidade silenciosa e suspeita contida,
estranhando profundamente o retorno súbito daquela ex-moradora à exaustiva labuta física que ela havia abandonado há tantos anos para seguir o marido rico. Contudo, a humildade inegável e impressionante no seu sorriso amável, a qualidade irretocável dos doces caseiros perfeitos e a ausência absoluta da presunção característica dos novos ricos logo desfizeram rapidamente as barreiras da desconfiança de toda a vizinhança trabalhadora. Ela vendia rapidamente cada fatia de bolo saboroso por alguns trocados essenciais, aceitando moedas gastas com imensa gratidão. Sem nunca mencionar as contas bancárias obesas de Rafael, o seu retorno ao intenso trabalho braçal constante não era, sob nenhuma hipótese imaginável ou justificável, uma forma masoquista de se punir cruelmente pelos supostos erros que o fim doloroso do seu conturbado matrimônio inevitavelmente provocava no seu coração apertado. Era, de fato, um genuíno e doloroso ritual intenso de profunda purificação espiritual. Uma humilde reafirmação urgente e diária de que a imensa felicidade genuína residia incontestavelmente na capacidade fantástica e inesgotável de se tornar genuinamente útil à grande comunidade carente. Em poucas e suadas semanas de muito esforço, os deliciosos e macios bolos de Dona Helena converteram-se em uma tradição indispensável para quem passava na rua. A renda parca, mas inegavelmente suada e muito honrada, gerada pela pequena venda diária dos alimentos e doces, cobria com sobras justas as suas despesas pessoais muito moderadas na modesta favela, permitindo-lhe ajudar Dona Cida a custear as altas contas da casa e também na compra de remédios indispensáveis. Além disso, a generosa Helena nunca e jamais em hipótese alguma se esqueceu dolorosamente de fazer a sua valorosa contribuição semanal em notas miúdas de dinheiro vivo na caixa modesta de caridade apertada da pobre igreja de São Pedro, financiando ações concretas e silenciosas e muito belas, longe do opressivo cativeiro emocional forjado no frio bairro do Morumbi, onde ela era apenas um precioso ornamento e uma peça descartável a mais para Rafael, e muito distante dos escandalosos rumores diários da sociedade paulistana podre e bastante vazia. Ela recuperou toda a dignidade. O ar e o denso calor estagnado de Heliópolis eram extremamente sufocantes em comparação e contraste gritante com o constante vento agradável da zona rica. Contudo, eles permitiam que ela finalmente conseguisse exalar os ares mais livres que encheram os belos pulmões e coração calmo. A ausência profunda e prolongada de Helena na imponente mansão do Morumbi criou um vácuo de poder e de ordem que Rafael decidiu preencher rapidamente com a presença vibrante e caótica de Camila, a jovem amante, deslumbrada pela opulência que sempre cobiçara desde a sua adolescência modesta. Atravessou os portões de ferro forjado como uma rainha conquistadora, adentrando o seu novo palácio de cristal. Com as suas malas luxuosas abarrotadas de roupas de grife e uma atitude de prepotência recém-adquirida, ela tomou posse do quarto principal com uma velocidade assustadora, descartando cruelmente os últimos resquícios do passado. A velha governanta, Dona Maria, observava a invasão daquela mulher superficial com uma repugnância silenciosa e contida, cumprindo as suas tarefas diárias com uma frieza cortante que repelia qualquer tentativa de intimidade forçada. Camila, por sua vez, enxergava os funcionários veteranos da casa não como seres humanos dignos de respeito, mas sim como meros obstáculos irritantes no seu caminho rumo ao domínio absoluto do império doméstico dos Monteiro. Ela exigia cardápios extravagantes, festas barulhentas à beira da piscina em dias úteis e a substituição imediata de móveis clássicos por decorações modernas, de gosto extremamente duvidoso e vulgar. No início dessa conturbada e desastrosa transição doméstica, Rafael tentou convencer a si mesmo de que a juventude ardente e a energia inesgotável da amante eram os ingredientes exatos para revitalizar a sua vida. Ele bancava os caprichos absurdos de Camila com sorrisos condescendentes e cartões de crédito ilimitados,
buscando na luxúria desenfreada o antídoto desesperado para a culpa persistente que a partida silenciosa de Helena havia deixado. Contudo, a superficialidade vazia das conversas noturnas e a futilidade constante das ambições da jovem começaram a desgastar rapidamente a paciência do magnata. Acostumado a reflexões muito mais profundas, a audácia desmedida de Camila não se limitou aos muros altos e protegidos da mansão milionária, expandindo-se perigosamente para o território sagrado e até então inviolável da sede corporativa da imensa construtora paulistana. Ela passou a frequentar os escritórios executivos com roupas provocantes e uma arrogância descabida, interrompendo reuniões cruciais com os diretores para exigir a atenção imediata de Rafael sobre futilidades relacionadas a viagens e compras milionárias. Os acionistas mais antigos, homens conservadores e implacáveis no mundo dos negócios, começaram a trocar olhares alarmados diante da evidente falta de controle emocional do líder daquela empresa. Pressionado pela volatilidade histérica da nova companheira e desesperado para manter a frágil fachada de masculinidade inabalável, o experiente empresário começou a cometer falhas estratégicas que antes repudiaria com veemência e desprezo absoluto. Ele aprovou precipitadamente a compra de terrenos caríssimos e ecologicamente questionáveis apenas para satisfazer um capricho estético de Camila, que desejava construir um resort de luxo com o seu próprio nome no litoral norte. Esses investimentos impulsivos e mal planejados drenaram perigosamente o fluxo de caixa da corporação, exatamente no momento mais crítico e delicado que antecedia o lançamento público das valiosas ações. Quando as longas jornadas de trabalho massacrante chegavam ao fim, a perspectiva de retornar para a residência no Morumbi já não representava um alívio reparador para a mente exausta e estressada de Rafael. Em vez da paz silenciosa e do jantar acolhedor que Helena costumava preparar com as próprias mãos nos dias difíceis, ele encontrava uma casa infestada por supostos amigos interesseiros de Camila e música ensurdecedora. O refúgio sagrado do lar havia se transformado num clube noturno de péssimo gosto, onde o dono da casa se sentia como um completo e infeliz estranho indesejado. As discussões entre os dois tornaram-se um espetáculo rotineiro e deprimente, marcado por trocas de insultos cruéis que quebravam a louça cara e feriam irremediavelmente a dignidade de ambos perante os empregados aterrorizados. Camila jogava na cara do magnata que ele era apenas um homem envelhecido e inseguro que tentava comprar o afeto alheio com presentes luxuosos, enquanto ele retrucava, chamando-a de parasita inútil e oportunista descarada. Nessas horas sombrias de fúria descontrolada, a memória da voz doce e conciliadora de Helena, sussurrando orações de sabedoria, martelava a consciência culpada de Rafael com força avassaladora e insuportável. A máscara dourada da felicidade ilusória que o bilionário forjara para si mesmo estava finalmente rachando, expondo as feridas purulentas de uma alma que havia trocado o verdadeiro amor por prazeres carnais vazios. Ele percebeu, com um pavor gelado subindo pela espinha dorsal, que não amava Camila e que a juventude dela era incapaz de curar a velhice precoce que o seu próprio coração arrogante havia desenvolvido. A paixão avassaladora transformara-se rapidamente numa prisão emocional claustrofóbica, onde cada tentativa de obter carinho genuíno era frustrada pela muralha fria e calculista da ambição desmedida da jovem. Na quietude opressiva do seu imenso escritório corporativo, enquanto observava as luzes frias da cidade de São Paulo piscarem através das grossas janelas blindadas, Rafael chorou silenciosamente pela primeira vez em longas décadas. Ele sentia uma falta física e dilacerante do cheiro reconfortante de bolo caseiro, do toque áspero, porém curativo, das mãos trabalhadoras da sua primeira e única esposa leal durante os momentos de intensa aflição. A fortuna incalculável, que ele idolatrava como o Deus supremo da sua existência miserável, agora se revelava totalmente impotente para comprar uma única gota de verdadeira e genuína paz. A ruína iminente não era mais apenas uma possibilidade distante e teórica,
Os ventos da destruição já sopravam violentamente contra as vidraças frágeis do império que o grande empresário construíra sobre bases falsas e podres. Sem o escudo protetor da virtude e das preces constantes de Helena, o castelo de cartas milionário balançava perigosamente no abismo profundo da ganância e da corrupção, aguardando o inevitável golpe de misericórdia. Rafael estava completamente cego para as teias de traição que se formavam ao seu redor, confiando tolamente numa mulher gananciosa que aguardava o momento exato para dar o bote final. O que o magnata imobiliário atormentado nem sequer desconfiava era que as longas tardes que Camila passava alegadamente no shopping center refinado eram, na verdade, encontros secretos com os seus piores inimigos comerciais, movida por uma cobiça insaciável e pela certeza de que o barco do seu amante estava prestes a afundar desastrosamente. A jovem ambiciosa começou a vender informações internas, altamente confidenciais, sobre os projetos imobiliários da construtora. Ela copiou documentos vitais e senhas bancárias em pequenos dispositivos eletrônicos, sorrindo maliciosamente enquanto preparava o terreno escuro e infame para a sua própria e vantajosa fuga gloriosa. Acima, o homem que sempre se julgou invencível e superior aos mortais comuns caminhava em passos largos e cegos diretamente para a guilhotina implacável que o destino justo havia meticulosamente preparado para ele. O universo perfeito e protegido que Rafael Monteiro construíra através de atos cruéis e traições sombrias estava a 1 milímetro de colapsar, confirmando a velha e sábia lição divina sobre as colheitas dos maus atos. A tempestade perfeita formava-se no horizonte cinzento, ameaçando lavar com fúria avassaladora toda a sujeira e a mentira acumulada nos luxuosos corredores daquela vida de aparências falsas. A tempestade implacável que varreria toda a arrogância de Rafael Monteiro finalmente desabou numa trágica e chuvosa manhã de terça-feira, trazendo consigo o peso esmagador da justiça divina e terrena. Quando o magnata cruzou as portas imponentes da sua construtora de luxo, o ambiente estava carregado com uma tensão palpável e aterrorizante, substituindo o habitual burburinho corporativo por sussurros apavorados e olhares arregalados. As telas gigantes de televisão espalhadas pela recepção principal exibiam em letras vermelhas e garrafais a notícia devastadora que selaria o destino cruel do império erguido sobre alicerces de mentiras. Um grande e respeitado portal de jornalismo investigativo acabara de publicar um dossiê explosivo, detalhando com precisão cirúrgica um esquema monumental de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo diretamente a construtora. Pior do que isso, os documentos confidenciais revelavam os projetos secretos da empresa, informações valiosas que foram friamente vendidas aos seus maiores concorrentes no mercado imobiliário da cidade de São Paulo. A fonte primária de todo aquele vazamento letal não era um espião corporativo tradicional, mas sim Camila, a amante gananciosa que havia manipulado o empresário cegado pela luxúria desenfreada. Trancado em pânico absoluto no seu escritório panorâmico, Rafael tentou desesperadamente contatar a jovem mulher em quem havia depositado a sua confiança irracional, mas o número de telefone já constava como inexistente. Uma rápida e angustiante verificação nas suas contas bancárias secretas, sediadas em paraísos fiscais, confirmou o seu pior pesadelo. Os fundos milionários de emergência haviam sido completamente drenados durante a madrugada silenciosa. Camila havia fugido do país num voo internacional de primeira classe, levando consigo não apenas uma fortuna incalculável, mas também o último resquício da dignidade despedaçada do homem idoso. O pânico instalou-se de forma irreversível e fulminante no mercado financeiro, logo na abertura das perigosas negociações diárias na Bolsa de Valores brasileira, refletindo o desastre corporativo de proporções épicas. O aguardado lançamento público de ações da construtora Monteiro foi cancelado abruptamente pelas autoridades reguladoras, enquanto os papéis já existentes das empresas subsidiárias despencavam num abismo assustador de desvalorização contínua e desesperadora. Investidores furiosos ligavam incessantemente, exigindo explicações imediatas
e ameaçando com processos judiciais bilionários que certamente arrastariam o nome antes intocável de Rafael para a lama espessa dos escândalos criminais. Antes que o horário de almoço chegasse à metrópole caótica, as sirenes estridentes dos carros da Polícia Federal ecoaram pelas avenidas espelhadas da região da Faria Lima, anunciando a desgraça. Dezenas de agentes fardados e fortemente armados invadiram a sede da corporação, exibindo mandados rigorosos de busca e apreensão expedidos por juízes implacáveis, confiscando computadores, arquivos confidenciais e os passaportes do diretor. Rafael foi escoltado para fora do seu luxuoso prédio comercial, sob os olhares atentos de jornalistas e fotógrafos abutres, com os pulsos imobilizados por algemas de aço gelado, brilhando impiedosamente. Durante as longas e humilhantes horas de interrogatório intenso, numa sala fria e impessoal da delegacia, o outrora intocável barão dos imóveis compreendeu finalmente a imensa profundidade da sua completa ruína. O seu advogado criminalista, o mesmo homem que antes encobria os seus deslizes amorosos com extrema lealdade, agora o tratava com uma distância profissional e fria, exigindo honorários exorbitantes adiantados para atuar. Os grandes empresários e políticos influentes que frequentavam os jantares exclusivos na sua mansão apagaram rapidamente o seu número, cortando qualquer tipo de associação pública com o amigo caído. Libertado provisoriamente após o pagamento de uma fiança estratosférica que raspou as últimas reservas financeiras legítimas da sua empresa agonizante, Rafael retornou à mansão do Morumbi como um fantasma alquebrado. Contudo, o refúgio seguro de paredes de mármore já não lhe pertencia, pois os representantes legais do banco credor aguardavam no portão principal com ordens judiciais de reintegração de posse imediata. As dívidas gigantescas contraídas nos últimos meses de devaneios irresponsáveis ao lado de Camila haviam transformado a casa majestosa e impecável na garantia trágica de empréstimos obscuros que ele jamais quitaria. Sob uma chuva fina e cortante que lavava cruelmente as ruas vazias do bairro elitizado, Rafael foi sumariamente expulso da residência onde outrora reinava como um imperador inquestionável e prepotente. Ele não teve permissão para levar consigo as valiosas obras de arte, os relógios suíços raros ou as roupas de grife italiana que definiam a sua persona pública forjada na pura vaidade, com apenas as vestes úmidas no corpo trêmulo e uma pequena maleta contendo documentos inúteis. O homem que se julgava um deus percebeu que havia se tornado apenas mais um miserável desabrigado, caminhando sem qualquer rumo pelas calçadas frias e molhadas da cidade de São Paulo. Cada passo exausto e pesado de Rafael ecoava a amarga e implacável lei divina do retorno. Ele havia plantado ventos de arrogância, deslealdade contínua, luxúria desenfreada e ganância extrema durante muitos anos, e agora estava colhendo uma tempestade perfeita de miséria absoluta, completa solidão e intensa humilhação. A figura serena e amorosa de Helena invadiu a sua mente atormentada não como um conforto suave, mas como uma tortura abraçadora, lembrando-o de tudo aquilo que ele próprio destruíra sistematicamente. O castelo dourado, que custara a alma inteira de Rafael para ser construído com mentiras dolorosas, desmoronara num piscar de olhos assustado, provando que o dinheiro sujo jamais oferece proteção duradoura. Sem o amor puro e verdadeiro que a sua esposa dedicava a ele na época da extrema pobreza inclemente, a sua riqueza exorbitante revelou-se apenas uma bolha de sabão terrivelmente frágil, tremendo de frio e vergonha profunda sob a iluminação precária de um poste noturno. O grande magnata afundou o rosto molhado nas mãos ásperas, chorando lágrimas amargas de desespero irremediável. As gotas de chuva fria e impiedosa castigavam o rosto cansado e precocemente envelhecido de Rafael Monteiro, enquanto ele vagava sem destino pelas ruas escuras e alagadas do centro de São Paulo. O homem que outrora comandava um império imobiliário colossal e ditava as regras do jogo financeiro, agora não passava de um mendigo trêmulo e invisível na multidão noturna. Seus sapatos italianos, antes símbolos absolutos do seu poder inquestionável,
e do seu sucesso material. Estavam agora encharcados e cobertos pela lama suja que escorria pelas sarjetas da metrópole caótica e totalmente indiferente à sua miséria. O estômago vazio roncava dolorosamente, lembrando-o com crueldade de que a fome é uma força niveladora implacável que não respeita títulos de nobreza corporativa ou o passado repleto de luxo extremo. Ele procurou abrigo temporário sob a marquise de cimento de um edifício comercial abandonado, abraçando o próprio corpo magro numa tentativa desesperada e fútil de reter um pouco do calor humano que se esvaía. Cada relâmpago que rasgava os céus sombrios da cidade iluminava os fantasmas insistentes do seu passado recente, torturando a sua mente exausta com memórias das escolhas desastrosas que o arruinaram. Movido por um instinto primitivo de sobrevivência e por um desejo profundo e inexplicável de redenção moral, os seus pés doloridos começaram a guiar os seus passos na direção da Zona Sul. Ele não buscava recuperar os seus milhões de dólares roubados ou a sua antiga mansão ostensiva, pois finalmente compreendera que todo aquele dinheiro sujo fora a verdadeira causa da sua condenação eterna. Rafael caminhava com lentidão torturante em direção ao único lugar no mundo onde um dia experimentara a verdadeira paz espiritual: o humilde e pulsante bairro periférico de Heliópolis. Sua antiga casa, a jornada exaustiva, durou horas intermináveis através da madrugada gelada, cruzando viadutos imensos e avenidas desertas, até que as silhuetas irregulares dos modestos barracos de tijolo aparente surgiram no horizonte chuvoso. O cheiro úmido da terra e a fumaça de lenha queimada despertaram emoções adormecidas e puras no coração endurecido do ex-magnata imobiliário, quebrando a última barreira resistente do seu orgulho masculino, despedaçado pelas circunstâncias. Ele estava de volta ao ponto exato de onde partira décadas atrás, porém agora despojado de toda a sua vaidade tóxica e da arrogância cega que o havia destruído. Mesmo sob a forte tempestade incessante que castigava a favela adormecida, uma luz amarelada e quente brilhava intensamente no final de uma viela estreita e familiar, como um farol de esperança divina. Arrastando os pés machucados e pesados, Rafael aproximou-se lentamente do pequeno estabelecimento comercial simples que exalava o inconfundível e maravilhoso aroma de pão doce, recém-assado e café forte fervendo no fogão rústico. A placa de madeira rústica, pintada à mão pendurada acima da porta de entrada, balançava suavemente com a força do vento noturno, anunciando de forma modesta o nome da amada padaria. O homem derrotado e encharcado escondeu-se timidamente nas sombras escuras da marquise, espiando através da grande vidraça embaçada pelo intenso calor humano que emanava do interior acolhedor e seguro do estabelecimento. Limpando o vidro suado com os dedos trêmulos, ele deparou-se com uma cena de uma beleza tão pura e comovente que um soluço estrangulado escapou dolorosamente do fundo da sua garganta ressecada. Atrás do modesto balcão de vidro simples estava Helena, com os cabelos suavemente presos e o rosto sereno iluminado por um sorriso radiante e absolutamente sincero que ele não via há anos. Ela conversava alegremente com um grupo de vizinhos trabalhadores e humildes, distribuindo fatias generosas dos seus famosos bolos caseiros, com uma graça e bondade que o dinheiro jamais poderia comprar ou reproduzir. A ausência de joias caras ou de roupas de grife não diminuía em nada a sua extrema elegância natural. Pelo contrário, a simplicidade de suas vestimentas realçava a sua imensa luz interior inabalável. Rafael observava a sua ex-esposa irradiar uma felicidade genuína e contagiante, uma alegria profunda e duradoura que a riqueza artificial do bairro requintado do Morumbi sempre fora incapaz de proporcionar. O contraste doloroso e gritante entre a paz celestial de Helena e a sua própria ruína lamacenta atingiu a alma fragmentada do ex-bilionário com a força esmagadora de um violento golpe físico. Ele percebeu nitidamente, sob o açoite impiedoso da chuva fria da madrugada, que não havia perdido apenas um simples império financeiro de tijolos, mas sim
o maior e mais valioso tesouro da vida. A mulher que ele descartara como um estorvo inconveniente e cansativo era, na verdade, a principal âncora sagrada de toda a sua salvação espiritual, o coração pulsante da sua existência. As lágrimas amargas de um arrependimento tardio e avassalador misturaram-se copiosamente com a água fria da chuva que escorria pelo seu rosto pálido, marcando o sepultamento definitivo e final do velho Rafael. Encolhido nas sombras da noite chuvosa, como um criminoso acuado e extremamente envergonhado diante da própria vítima inocente. Ele não encontrou qualquer coragem mínima dentro de si para atravessar aquela porta iluminada. O pecador arrependido sabia que não era digno de macular o santuário de paz inabalável que Helena havia reconstruído com tanta bravura, fé e suor após a terrível e injusta traição amorosa. O grande empresário falido desabou lentamente de joelhos sobre as poças lamacentas da calçada irregular e mal iluminada da periferia esquecida, com os olhos fixos na mulher maravilhosa que ele havia destruído. Naquele momento sombrio e revelador de desespero absoluto, destituído de todo o seu orgulho tóxico e da sua falsa grandiosidade cega, ele mente experimentou a dor excruciante e genuína da dolorosa colheita humana. Ele abaixou a cabeça molhada sob o temporal implacável, rezando a Deus pela primeira vez em toda a sua vida adulta egoísta e apenas implorando por misericórdia para aquela alma sofrida. Os primeiros raios de sol começaram a rasgar as densas nuvens escuras que cobriam o céu choroso de São Paulo, iluminando timidamente a rua enlameada onde Rafael permanecia ajoelhado e destruído, encontrando uma coragem que não vinha do seu antigo ego, mas sim de uma profunda humildade, recém-nascida, nas cinzas do seu orgulho. Ele se levantou lentamente, com os joelhos tremendo de frio e fraqueza, com passos hesitantes. O homem arruinado empurrou a porta de vidro da padaria simples, fazendo o pequeno sino de latão anunciar a sua entrada com um tilintar suave e familiar. O burburinho alegre dos clientes matinais cessou instantaneamente quando a figura esquelética, encharcada e coberta de lama, adentrou o recinto quente e impregnado com um cheiro reconfortante de baunilha e café. Helena, que estava arrumando as bandejas de pães doces na vitrine impecável, ergueu os olhos escuros e encontrou a sombra miserável do homem, poderoso que um dia fora o seu amado marido. Não houve gritos de horror ou expressões de escárnio no rosto sereno da mulher batalhadora. Apenas uma profunda e silenciosa compaixão cristã inundou o seu coração bondoso ao testemunhar a tragédia humana, sem conseguir proferir uma única palavra coerente devido ao choro convulsivo que rasgava o seu peito ferido. Rafael caiu de joelhos no chão limpo da padaria, manchando os azulejos claros com a sujeira da rua. Ele juntou as mãos trêmulas e sujas num gesto universal de súplica desesperada, erguendo o rosto banhado em lágrimas genuínas de arrependimento profundo na direção da única pessoa que poderia salvar a sua alma. Com a voz embargada e incrivelmente fraca, o magnata falido implorou pelo perdão de Helena, confessando todos os seus terríveis pecados e a arrogância monstruosa que o havia cegado. A dona da padaria contornou o balcão com lentidão e ajoelhou-se ao lado do ex-marido, tocando suavemente o ombro ensopado do homem, com a mesma ternura que dedicaria a um estranho ferido. Ela olhou diretamente nos olhos vermelhos e desesperados de Rafael, afirmando com uma voz mansa, firme e carregada de paz celestial, que o perdoava por todas as cruéis traições e humilhações indescritíveis do passado. Contudo, ela deixou dolorosamente claro que o perdão cristão libertava a alma dele para seguir em frente, mas não restaurava de forma alguma o matrimônio quebrado ou a confiança totalmente destruída. Aquelas palavras sinceras e irretocáveis penetraram na mente confusa do empresário como um bálsamo milagroso, aliviando o peso sufocante da culpa profunda, mesmo acompanhadas pela rejeição definitiva do amor romântico. Rafael compreendeu perfeitamente e aceitou com resignação absoluta que havia perdido a mulher extraordinária para sempre, reconhecendo que a vida humilde e serena que ela levava agora era intocável e sagrada.
Helena entregou-lhe um pão doce recém-assado e um copo de café quente, alimentando o corpo enfraquecido do homem miserável, antes de se despedir, com um aceno suave e um sorriso encorajador inesquecível, sustentado pela misericórdia divina que havia acabado de experimentar na humilde padaria periférica. O homem arruinado caminhou de volta para a cidade imensa, desta vez sem o desespero sombrio da noite anterior. Ele não buscou antigos contatos poderosos para retomar a sua posição perdida, pois a sede de poder desmedido havia sido completamente extirpada da sua alma durante a violenta e implacável tempestade noturna. Nos meses seguintes e árduos, Rafael conseguiu um modesto emprego braçal como servente de pedreiro numa obra simples da periferia paulistana, aprendendo a valorizar cada gota minúscula do próprio suor diário. A rotina esgotante no canteiro de obras exposto ao sol forte ensinou a Rafael preciosas e duras lições sobre o valor do sacrifício honesto e coletivo. Os seus novos colegas de trabalho árduo, homens simples e marcados pela pobreza severa, dividiam as suas marmitas modestas com ele durante o escasso horário de almoço na calçada. Aquela solidariedade pura e desinteressada, desprovida de contratos assinados ou interesses obscuros, contrastava violentamente com o mundo superficial de bajuladores milionários que ele costumava financiar com os seus excessos, enquanto o ex-marido reconstruía lentamente a sua decência básica através do trabalho manual pesado. A padaria de Helena prosperava de forma maravilhosa e incrivelmente orgânica na favela. O seu pequeno negócio modesto transformou-se num vital e importante centro de acolhimento seguro para as mães solteiras e jovens desempregados da comunidade incansável de Heliópolis. A mulher que abdicara de uma imensa fortuna suja agora enriquecia diariamente as vidas dos seus vizinhos mais próximos, provando que a verdadeira riqueza de um ser humano reside unicamente na sua capacidade infinita de amar incondicionalmente. O café escuro e ralo que ele agora tomava nas manhãs gélidas, antes de carregar tijolos pesados, já não possuía aquele sabor intensamente amargo e revoltante da manhã do divórcio trágico. Era uma bebida extremamente simples, saboreada com gratidão sincera por um homem que finalmente compreendera a grande lei imutável do universo. Nós colhemos exatamente as sementes que plantamos ao longo da vida, longe das falsas e luxuosas ilusões do Morumbi. Helena encontrou a sua felicidade plena, enquanto Rafael conquistou a redenção dolorosa, aprendendo finalmente a ser um homem digno.